Boa tarde, famílias, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece ainda, eu sou a Nathalie, a coordenadora pedagógica aqui da creche. Eu gostaria de dar as boas-vindas a todos e agradecer pela participação. Olá, famílias, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Márcia, responsável pela turminha do berçário. Gostaria de dar as boas-vindas e agradecer a presença de todos vocês. Essa reunião pedagógica que estamos realizando com vocês hoje, ela tem por objetivo apresentar as nossas propostas pedagógicas para o próximo bimestre, que se inicia agora no início de maio. Lembrando que, como a gente teve um recesso antecipado, né, que se adiantou o recesso lá de junho para agora em abril, então o nosso primeiro bimestre acabou terminando um pouquinho antes, né? Então por isso que a gente já fez o vídeo, já finalizou e agora as atividades a partir da Páscoa se referem ao nosso segundo bimestre. Então o objetivo dessa nossa reunião é compartilhar com vocês todas as nossas vivências que iremos trabalhar nesse segundo bimestre com as nossas crianças. Lembrando que cada ano letivo é composto por 4 bimestres e no decorrer desses bimestres, sempre na finalização, acontecem essas nossas reuniões de pais e mestres. Essa é a nossa primeira reunião de pais e mestres de acompanhamento do processo pedagógico das nossas crianças. Então, essa primeira reunião acontecerá na semana do dia 26 de abril a 30 de abril. A nossa segunda reunião, ela vai acontecer na semana de 1º de julho a 7 de julho. A nossa terceira reunião, ela vai ocorrer no dia 27 de setembro a 30 de setembro. E a nossa quarta reunião aí para estar finalizando o ano, ela ocorrerá na semana de 6 de dezembro a 10 de dezembro. Eu gostaria muito de ressaltar alguns pontos com vocês, alguns combinados que a gente já tem feito aí no decorrer desse ano, que se iniciou lá em fevereiro. Então, eu gostaria de lembrar a vocês que as vivências gravadas pelas professoras, que são aquelas 2 vivências que a gente disponibiliza na semana, além das outras 3 que a gente disponibiliza, que são links de vídeos educativos. Então, todos os dias, a gente envia propostas de vivências para as nossas crianças. Só que dessas 5 vivências que a gente envia a semana toda, 2 são gravadas pela professora. E essas 2 são aquelas que nós combinamos que vocês precisam mandar a devolutiva para nós. Porque é através dessas devolutivas que a gente consegue acompanhar o desenvolvimento das crianças. Se vocês não mandam uma devolutiva, a gente não consegue acompanhar, não consegue saber se a atividade que está sendo proposta está de acordo, se a criança está com dificuldade, se a criança não está gostando, se ela está gostando. Então é através das devolutivas de vocês que a gente acompanha todo esse processo. Por saber da dificuldade que muitas famílias têm em realizar as vivências no dia a dia, nós continuamos com o nosso combinado do prazo até domingo. Então, nós postamos as vivências de segunda a sexta-feira e vocês têm o prazo até domingo para estar dando essa devolutiva para nós, porque sabemos que muitos pais trabalham e durante a semana eles não conseguem fazer essa devolutiva. Então, a gente acaba estendendo para o final de semana para que vocês possam se organizar e possam realizar junto com as crianças as vivências propostas pelas professoras. Lembrando que as nossas vivências, elas podem ser enviadas através de vídeo, de foto, através de mensagem de texto, de áudio, porque sabemos que muitas famílias têm apenas um aparelho e ela não consegue, vocês, né, não conseguem gravar e colocar a criança para assistir ao mesmo tempo.
Sabemos que acontecem essas coisas, mas não tem problema, por isso que nós damos diversas formas para que essa devolutiva aconteça. Quando é a devolutiva da atividade prática, por exemplo, aí não precisa do celular, porque a criança vai ver a atividade e depois ela vai realizar. Quando ela estiver realizando, você consegue tirar a fotinho ou gravar um vídeo, tá? O nosso canal de comunicação é através dos nossos grupos de WhatsApp, tá? O atendimento é das 8 horas da manhã até as 17 da tarde. Vocês podem continuarem mandando as devolutivas ou qualquer mensagem fora desse horário, não tem problema. Só que nós só iremos responder dentro do nosso horário de trabalho, tá bom? Agora a professora Márcia vai falar um pouquinho com vocês. Agradecer também as devolutivas que nos foram enviadas, pois através delas nós podemos ver o quanto é grande a parceria entre a escola e as famílias. Às vezes pode parecer que um vídeo ou uma foto que vocês nos enviam não significa nada, mas a grandiosidade de cada um deles não se mede, pois é através deles que nós conseguimos acompanhar o desenvolvimento dos nossos pequenos e, a partir daí, dar continuidade aos nossos projetos, como foi o caso no primeiro bimestre do projeto Meus Sentimentos, Minhas Emoções, em que tivemos como objetivo proporcionar o desenvolvimento da empatia nas crianças, que é, em linhas gerais, a capacidade de se colocar no lugar do outro e compreender os sentimentos e as emoções do outro e de si mesmo. Agora eu gostaria de convidá-los para assistir o vídeo do nosso próximo projeto, que serão Cuidados com a Criança, Hábitos Saudáveis que Valem por Toda a Vida. As crianças normalmente aprendem o que a gente ensina com uma velocidade incrível. E geralmente, o que elas aprendem na infância costumam levar para o resto da vida. De modo geral, as crianças também gostam muito de imitar. Por isso, tudo que veem um adulto ou uma outra criança fazendo, elas querem repetir. É por isso que a infância é a melhor fase para ensinar e praticar perto das crianças hábitos saudáveis de alimentação e de higiene, duas das melhores armas na prevenção de doenças. No programa de hoje, você vai saber quais são os principais hábitos de higiene e conhecer algumas dicas sobre alimentação saudável. Vai descobrir também por que a vacinação é tão importante e aprender como fazer o desmame de um bebê, seguindo os passos de uma mãe que está passando por isso agora. Uma das melhores maneiras de evitar doenças é manter o corpo sempre limpo. Aliás, não só o corpo, mas também a casa, as ruas, o bairro e a cidade. Mas vamos falar de uma coisa de cada vez. Se a criança aprende a fazer a higiene do próprio corpo, já é um ótimo começo para que ela aprenda a manter o lugar onde vive sempre limpo. É que uma coisa acaba influenciando a outra. Quer dizer, quando a criança percebe que a sua casa está sempre limpa, isso serve de estímulo para que ela se mantenha limpa também. O exemplo é fundamental, mas não é suficiente. Para que a criança aprenda a fazer a sua própria higiene, é preciso também que os pais ensinem a ela algumas coisas práticas. Na sua opinião, o que a criança deve aprender sobre higiene? Lavar os alimentos, as frutas, os alimentos são comidos crus, né? Quais são os hábitos de higiene? Tomar banho todo dia, pentear o cabelo. O importante é você chegar em casa, lavar as mãos. Cortar as unhas, escovar os dentes. O banheiro é o lugar da casa mais associado com a ideia de higiene pessoal. Também não é para menos, né? Aqui a gente toma banho, usa privado, escova os dentes e repete várias vezes ao dia o que a Tati está fazendo agora. Lava as mãos. Desde pequenininha, eu sempre ensinei a Tati a lavar bem as mãos. Agora ela já sabe tudo, a importância que é lavar as mãos depois de usar o vaso sanitário, antes das refeições, antes mesmo de pegar qualquer tipo de alimento. Se repetimos sempre que é importante lavar as mãos, é porque esta é a parte do corpo que a gente está sempre usando e que tem maior possibilidade de entrar em contato com a boca. Mas não são só as mãos que devemos manter sempre limpas. Na verdade, o corpo inteiro precisa de limpeza. O banho é um grande aliado da limpeza.
Nos países tropicais como o Brasil, onde as pessoas suam muito, o banho é essencial. Além de tirar o suor e a sujeira do corpo, ele ainda serve para refrescar e dar uma boa relaxada. Mas na hora de ensinar a criança a tomar banho sozinha, é muito importante que ela aprenda a maneira correta de se ensaboar e de lavar os cabelos. Depois, é só ver a sujeira indo embora pelo ralo. Não importa se a criança está com febre ou doente. É preciso tomar banho pelo menos uma vez por dia. Um bom banho só pode ajudar, não importa qual seja a doença. Aliás, manter hábitos corretos de higiene ajuda não só a prevenir doenças, é também uma ótima maneira de acelerar o tratamento da maioria delas. Pasta e escova de dente. 2 armas poderosas contra as cáries e as doenças da boca. E também 2 amigas íntimas da Tati, que tem pelo menos 3 encontros diários com elas. Não é isso, Tati? Eu escovo os dentes depois que eu acordo, depois do almoço e antes de eu dormir. Quando a criança está por volta dos 3 anos de idade, ela já consegue entender que o xixi e o cocô são substâncias que o nosso corpo elimina porque não têm utilidade em nossas vidas. Mais que isso, ela é capaz de entender que essas substâncias podem provocar assaduras e até doenças mais sérias quando entram em contato com a pele. Depois de explicar isso, nada melhor do que ensinar a criança a usar o pinico e, um pouco mais tarde, o vaso sanitário. Assim como não faz nada bem para a saúde comer com as mãos sujas, é preciso também tomar alguns cuidados antes de ingerir alimentos crus. Ana, aqui na sua casa tem o hábito de lavar as frutas? Tem, eu já ensinei para ela desde pequena a lavar as frutas antes de comer. Eu, quando venho da feira, lavo as frutas, já guardo na geladeira lavada e também já falei para não comer alimentos que caírem no chão sem antes ser muito bem lavados. Lavar os alimentos antes de comer é apenas o primeiro passo antes de levá-los à boca. Tão importante quanto isso é saber selecionar o que vale a pena ser comido. Todo mundo, criança, adulto, precisa de uma certa quantidade de nutrientes todos os dias. E não existe época melhor para aprender quais são esses nutrientes do que a infância. A criança que cresce sem preconceitos contra os alimentos leva uma vida muito mais saudável. A melhor receita para uma alimentação saudável é o equilíbrio. E no cardápio diário de qualquer criança devem ser incluídos alimentos ricos em proteína, açúcar, gordura, vitaminas e minerais. Não existe mágica para fazer a criança entender que é preciso se alimentar de forma equilibrada. Mas uma boa tática é usar a fase do desmame para isso. O desmame é aquele período que começa aos 6 meses de idade, quando o bebê para de se alimentar só com o leite materno e começa a receber outros alimentos. Nessa fase, você pode usar toda a sua criatividade para educar o paladar do seu filho e prepará-lo para os alimentos que ele vai receber daí em diante. Que tal conhecer uma mãe que tem um filho exatamente nessa fase? Nos primeiros meses, o João ele só amamentava no peito mesmo, né? Era só o leite materno. Depois foram introduzidas as frutas. Mas como que foi introduzido isso? No começo começou com suco de frutas, depois passou para papinha de fruta, ou seja, pegava a fruta, amassava, passava na peneira e dava aquela papinha bem ralinha, né, para o João. E os legumes também é mais ou menos a mesma coisa. Eu comecei dando os legumes, eu cozinhava bem a sopinha dele com legumes, amassava bem para dar aquela papinha. Depois desse período inicial em que o bebê come frutas, legumes e cereais em forma de papinha, ele já pode ir experimentando aos pouquinhos a comida que a família come no dia a dia. Por volta de 1 ano de idade, ele já pode ter um pratinho e sentar-se à mesa como todo mundo. Mas para que a criança continue tendo uma alimentação saudável, é preciso que a família dê o exemplo, fazendo refeições balanceadas também. A gente aprende várias coisas na escola e alimentar é aprender, né? A gente precisa aprender como a gente aprende todas as outras atividades, todas as outras matérias, disciplinas, né? A gente também aprende a alimentar. Então tem questões aqui na escola que eles viram e falam assim, tá fazendo muito frio, a gente gostaria de uma sopa. Sopa de quê? Ah, de macarrão com frango. Aí o que eu combino com eles? Então tá, nós vamos fazer uma sopa de macarrão com frango. Só que vai ter verdura, senão não vai ser legal. Então aí a gente embute o quê? A cenoura, a vagem, a batata, que já é uma coisa muito... que eles já têm muito hábito. A gente põe a salsa e cebolinha, aí a gente faz um self-service, uma coisa assim, de jeito que aquela sopa vira uma brincadeira. Aí a gente dá uma sopa de letrinha, aí eles trabalham a letra. Então isso vira uma brincadeira muito grande
e um ganho muito grande de hábito alimentar. Crie em seu filho o hábito da saúde. Higiene e alimentação equilibrada são coisas que a criança aprende um pouco a cada dia. Uma vida saudável começa na infância. Além de cuidar da limpeza do corpo e de manter uma alimentação balanceada, uma outra coisa muito importante para evitar doenças e fazer com que a criança cresça saudável é a vacinação. Basta levá-la ao serviço de saúde mais próximo de sua casa para que ela receba gratuitamente vacinas contra as principais doenças contagiosas que existem no Brasil. As doenças contagiosas mais perigosas são a tuberculose, a hepatite B, a poliomielite, a difteria, o tétano, a coqueluche, a meningite, o sarampo, a febre amarela, a rubéola e a cachumba. Já existem vacinas contra todas essas doenças e você pode procurá-las em qualquer serviço de saúde. Higiene, alimentação equilibrada e uma vacinação completa são 3 medidas fundamentais para uma vida saudável e sem doenças. A vacinação é responsabilidade dos adultos, porque as crianças ainda não conseguem entender a importância das vacinas e nem têm capacidade de ir sozinhas a um serviço de saúde para se vacinar. Quanto às outras 2 medidas, pais e professores podem aplicar boas doses de informação para ajudar as crianças a entender a importância da prevenção. Agora eu irei falar um pouquinho sobre os objetivos que serão trabalhados no projeto Meus Hábitos Saudáveis. Trabalharemos através da musicalização, contação de histórias e atividades lúdicas diversas, tendo por objetivo desenvolver hábitos e práticas de higiene, incentivando o autocuidado, que engloba tanto cuidados com a alimentação, como também atividade física, emoções, momentos de descanso e lazer, levando os pequenos a entender que estas atitudes são uma forma de se amar. Obrigada! Famílias, antes de encerrar a nossa reunião, eu gostaria de estar lendo uma mensagem de agradecimento para vocês. A suspensão repentina das aulas por conta da pandemia do Covid-19 forçou as escolas, professores, alunos e pais a se acostumarem a uma nova rotina de estudo. De um dia para o outro, foi preciso repensar rapidamente estratégias para manter as atividades mesmo que à distância. Hoje, o nosso agradecimento especial é para vocês, paizinhos, nossos parceiros, companheiros, que mesmo tendo o trabalho de vocês, têm feito de tudo para suprir a carência das vivências realizadas pela escola. Vocês têm nos ajudado e muito a atravessarmos este momento com coragem e determinação. Reconhecemos que com a ajuda de cada um de vocês, pais e responsáveis, nossas crianças continuam a aprender. E este é o resultado de um esforço em conjunto da família e da escola. Temos a certeza que isso irá enriquecer ainda mais o relacionamento e os laços familiares. O nosso muito obrigada. Agradecemos de coração pela participação, pelo empenho, pela dedicação de cada um de vocês. Espero que vocês tenham gostado da nossa reunião. Agora, antes de encerrar, nós vamos abrir um momento para que vocês possam estar fazendo, tirando dúvidas, se tiverem sugestões, críticas, elogios, através do nosso chat que está aí embaixo. Então, se você tiver alguma dúvida, quiser fazer algum comentário, agora é o momento. Então, você escreve aí no chat que nós estaremos respondendo via chat, tá bom? Muito obrigada por tudo. Até a próxima!